Fala, turma da Escola de Números, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Thiago Araújo e agora no nono episódio desta série, penúltimo episódio, vamos trabalhar com o conjunto diferença. Tá terminando aí a série, falta mais um episódio. Se você ainda não assistiu os demais episódios, vai lá na descrição, clica no link, assiste todos lá e volta para cá para ficar fera nesse conteúdo. E se você já gostou do conteúdo desta aula, já vá logo deixando o seu like, se inscreve aí no canal e vem comigo ficar fera na matemática. Conjunto diferença, representado aqui pelo sinal de menos. A diferença de dois conjuntos A e B, nessa ordem, que indicamos por A menos B, então vai ser esta a forma que nós vamos representar a diferença de dois conjuntos, é o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a A e não pertencem a B. Pertencem a A e não pertencem a B. Às vezes isso fica um pouco complicado da gente compreender, mas na prática, o conjunto diferença nos dá a ideia de subtração. Ou seja, você vai tirar elementos, você vai subtrair, dá uma ideia de subtração. Então vamos aqui, ó. Conjunto diferença A menos B, o que é que você vai fazer? Você vai tirar do conjunto A os elementos que tem em B. Tira todos esses elementos e aí vai ficar só quem? Só os elementos que estão em A. Então olha para cá para a representação. Conjunto diferença A menos B é o conjunto formado pelos elementos X, onde esses elementos pertencem a A e não pertencem a B. Por que o resultado dá elementos que não pertencem a B? Porque você tirou, retirou, subtraiu o quê? Os elementos de B. Se você tira os de B, fica só quem? Só quem pertencem a A. Os de B não ficam porque você tirou. Basicamente, galera, conjunto diferença é isso. É você tirar elementos e aí vão ficar só alguns. Vamos lá para o primeiro exemplo para a gente entender legal. A definição deixa bem claro a questão da ordem, né? Se você mudar a ordem, você vai mudar o que você está fazendo. Você vai encontrar um outro conjunto de diferença. Sendo o conjunto A formado pelas letras A, B, C, D e E, e o conjunto B formado pelas letras D, E, F e G. Temos, quem é o conjunto A diferença aqui B? A menos B. Galera, é o seguinte, pela definição, este conjunto é o conjunto dos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Na prática, você vai tirar do conjunto A os elementos que tem em B. Então vamos lá fazer isso. Quais são os elementos que tem em B? D, E, F, G. Que elementos desses também estão em A? Quem são eles? O D está em A, está em B. O E está em A e também está em B. Então você vai tirar do conjunto A os elementos que estão no conjunto B. Observe que o F e o G não estão lá, então você nem vai se importar com eles. Você vai tirar do A o que estão em B. E aí você vai tirar o D e o E. Sobra quem? A, B, C. Pronto, simples assim, galera. Basta você tirar. Agora o contrário. B menos A. Você vai tirar do B os elementos que tem em A. E aí, quais são os elementos que estão em B que também estão em A? É o D e o E. Tirando esses dois elementos, fica quem? F e G. Então, observe que neste caso, o resultado é diferente. No diagrama de Venn, vamos ver como é que funciona. Quem é que está em A e em B? É o D e o E. Somente em A, B, C. Somente em B, F e G. A mesma coisa aqui, né? A, B, C, D, E, F e G. Então, qual será a região que representa a diferença? Ora, se eu estou tirando de A os elementos de B, eu vou tirar essa regiãozinha bem aqui, ó. Eu vou tirar esse pedaço, aí vai ficar quem? Só esse aqui, galera, ó. Beleza? Então, essa região representa o A menos o B. Já que o contrário, eu tenho o conjunto B, estou tirando os elementos que pertencem ao A, então eu vou tirar esta região, eu vou tirar, e vai ficar qual? Só essa aqui, ó. Beleza? Então vamos lá para o segundo exemplo.
No exemplo 2, sendo C o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e D o conjunto formado pelos elementos 3 e 4, nós temos. Observe o seguinte, que o elemento 3 e o 4 pertencem ao mesmo tempo ao conjunto C e ao conjunto D. Então vamos lá. Primeiro conjunto, C menos D, conjunto de diferença. Você quer tirar do conjunto C os elementos que estão em D. Ou, pela definição, este conjunto é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a C, mas que não pertencem a D. Então, olha só, você vai tirar o 3 e o 4. Tirou, fica aqui em 1 e 2. Neste outro, D menos C, você vai tirar de D os elementos que também têm em C. Ora, os elementos que tem nos dois é 3 e 4. Eu vou tirar o 3 e o 4, vai ficar o quê? Nenhum elemento, conjunto vazio, que também pode ser representado pela bola cortada. Dessa forma, nós temos o seguinte, vamos lá, ó. O 3 e o 4 pertencem ao D e também pertencem ao C. Além disso, nós temos o número 2, o 1 e o 2. A região que representa a diferença, olha só, você tem um conjunto C e você vai tirar o conjunto D. E aí vai ficar só essa região aqui de fora, ó. Vai ficar só a região de fora do conjunto D. Na segunda diferença, nós temos o seguinte. 3 e 4, da mesma forma, 1 e 2. O conjunto de diferença é um conjunto vazio, ou seja, nós não vamos pintar nada aqui, ó. A gente não vai preencher nada porque o conjunto é vazio. Último exemplo. No exemplo 3, nós temos o seguinte. Sendo E o conjunto formado por 1, 2 e 3, conjunto F formado pelos elementos 4, 5 e 6, temos a diferença aqui, ó, E menos F. Você vai tirar de E, os elementos estão em F. Agora observe que não tem nenhum elemento comum entre esses dois conjuntos, ou seja, quando você for retirar, não tem elementos para retirar. Então, E menos F é o próprio E. F menos E você não tem elementos para retirar, porque em F não tem nenhum elemento que tem em E. E vice-versa. Então, aqui vai ficar os elementos que estão em F. E assim, representando em diagrama, o conjunto é 1, 2, 3, F, 4, 5, 6, da mesma forma aqui. Então, a diferença E menos F é representado por este conjunto, pelo próprio conjunto E. Da mesma forma aqui, representado pelo conjunto F. Para finalizar este nono episódio, apresentar aqui algumas propriedades em relação à diferença. Na primeira propriedade, nós temos o seguinte. B está contido em A se e somente se B menos A for um conjunto vazio. O que isso quer dizer? Se B está em A e você tira os elementos de A, você está tirando todos os elementos. E é o que vai acontecer. Você não vai preencher nada aqui no diagrama de Venn. Isso aconteceu no segundo exemplo. Ok? Então, se um conjunto ele é subconjunto do outro e você tira os elementos dele, é claro que você vai ficar com o conjunto vazio. Segunda propriedade. A interseção entre A e B é o conjunto vazio se somente se a diferença entre eles for o próprio A. Ou seja, A menos B. Se você não tem elementos comuns, e quando você tira, você não está retirando elemento nenhum, então vai continuar o mesmo conjunto. Ora, se de A você tira os elementos de B, onde nenhum elemento de B está em A, é claro que essa diferença vai continuar sendo A. Você não está retirando elemento nenhum. Isso aconteceu no exemplo 3. Nesta terceira propriedade, você tem o seguinte. O conjunto A é diferente do conjunto B se e somente se A menos B for diferente de B menos A. Então, toda vez que dois conjuntos forem diferentes, nós temos que A menos B é diferente de B menos A. A gente viu isso no primeiro exemplo. Então, olha só.
Se do conjunto A você tira os elementos de B, você está tirando essa região. Fica quem? Esta aqui, ó. Então, aqui você tem A menos B. Se do B você tira os elementos de A, você está tirando esta região. Então, você fica com esta aqui, ó. E isso aqui é o B menos A. Para ficar bem mais claro ainda, observe o seguinte, ó. O número de elementos da diferença de A por B é dado da seguinte maneira. O número de elementos da A diferença por B é o número de elementos de A menos o número de elementos da interseção. Ou seja, você vai tirar de A os elementos que também estão em B. E é isso que a gente está fazendo. Então, quando você quiser determinar o número de elementos, basta fazer isso aí, ó. Então, observa o seguinte. Sendo A o conjunto formado pelas vogais A, E, I, O, U, e o B formado pelas letras A, B, C, D, E. Temos. Observa o seguinte, quais são os elementos em comum? O A e o E. Qual será o número de elementos da diferença? Vamos lá, ó. O número de elementos da diferença, A por B, vai ser o número de elementos de A é igual a 1, 2, 3, 4, 5. O número de elementos de B, que nós nem vamos precisar no momento, também é 5. Porém, a interseção desses dois conjuntos, né, o conjunto interseção, o número de elementos de A inter B é igual a 2. Desta forma, nós temos o número de elementos de A, que são 5, menos o número de elementos da interseção, que são 2. E aí, isso aqui implica que o número de elementos de A, da diferença de A por B, é igual a 3 elementos. Desta forma, chegamos ao fim deste 9º episódio, o penúltimo episódio da série Teoria de Conjuntos. Você que ainda não assistiu os demais episódios, vai na descrição, assiste tudo, é super importante para você ficar fera aí neste conteúdo. Coloca aí também nos comentários as suas dúvidas, perguntas, sugestões para novas aulas. E mais importante ainda, galera, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações. Siga também a Escola de Números no Instagram. Estamos sempre colocando tudo o que é preciso você saber quando a gente coloca uma aula no YouTube, o que nós estamos fazendo em relação à matemática, tá? E aí já desejo a vocês bons estudos e deixo um forte abraço. Valeu, até o próximo episódio.